Eu não sei como vai acontecer, mas o Espírito vai te envolver. Eu não sei como você vai fazer, mas o Espírito de Deus vai te envolver. E a tua alma viverá, o teu espírito. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Então Maria já estava grávida. O Deus Todo-Poderoso, aleluia. Porque para Deus nada é impossível. Meus irmãos, o texto escolhido é o evangelho que o doutor Lucas escreveu, capítulo 1. É todo o capítulo, mas a gente vai falar salteado, porque é um capítulo grande. E hoje nós estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher. E neste capítulo tem duas mulheres muito importantes, né, que têm uma função muito importante. Ambas vão dar à luz a filhos que ficarão na história para sempre. O interessante é que o anjo pergunta a uma delas, ou diz para uma delas: para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Mulher que está aqui nessa noite, para Deus nada é impossível. As mulheres podem repetir isso no 3? 1, 2, 3. Para Deus nada é impossível. E observe o que acontece no texto. Nós temos uma mulher que é idosa, e além de ser idosa, ela é estéril. Idosa e estéril. Mas ela vai dar à luz a um filho na sua velhice, sendo estéril. Por quê? Para Deus nada é impossível. E o confronto é uma moça recém-casada ou noiva, né? Ainda não tinha ido para casa já coabitar com o seu noivo. E é para essa moça que o anjo diz para ela que ela vai gerar um filho. Só que ela era virgem, não conhecia varão, e ela gera um filho. Por quê? Para Deus nada é. Para Deus nada é. Então, por que estamos perdendo o sono? Por que estamos tão agitados, tão ansiosos, se para Deus nada é impossível? É muito claro. E o texto, os irmãos mantêm a Bíblia aberta, existiu, no capítulo 1, a partir do versículo 5, existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Ao ler esse versículo, eu sou informado de que Zacarias, sacerdote, é casado com uma mulher chamada Isabel, que era da família, filha de Arão. Arão, irmão de Moisés, e coube a Arão receber, né, de Deus a graça de ser o sumo sacerdote. E todo o sacerdócio tem que ser da família de Arão. Então, nós vemos aqui que não há julgo desigual. O Zacarias escolheu a moça certa, porque ele, como sacerdote, ele vai escolher também
uma filha de sacerdote. Não vai haver, então, julgo desigual, não é? O aprendizado que eu tenho aqui nesse texto. No versículo 6, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em tudo, em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. O nosso irmão Lucas, né, ele tinha um dom de jornalismo, né, de jornalista, porque ele escrevia aquilo que lhe foi contado com muita precisão, com muitos detalhes. Ele fazia questão de colocar os detalhes que ele ouviu nas narrativas nos seus 2 livros, tanto no Evangelho quanto em Atos dos Apóstolos, ambos os livros escritos por ele, né? Escreveu um amigo chamado Teófilo, né? Passando essas informações. E aqui ele não deixa de observar que eram ambos justos, perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Sem repreensão. Ou seja, aquele casal chegou à velhice, mas ao chegar à velhice, ninguém podia apontar um errinho neles. Ah, mas eles... Não tinha isso. Sem repreensão. Ninguém tinha o que repreender na vida de Zacarias, ninguém tinha o que repreender na vida de Isabel. Eles eram irrepreensíveis, porque andavam segundo os mandamentos do Senhor. Oh, louvado seja o seu nome. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Não é essa situação aqui que fez Isabel abandonar o marido. Não é essa situação aqui que fez Zacarias abandonar o sacerdócio. Era uma situação vexatória em Israel, um casal não ter filhos. Mas, apesar de tudo isso, eles permaneciam justos, eles permaneciam servindo o Senhor, eles permaneciam dando glória a Deus. Isso é exemplo para mim e para você. Em meio às nossas dificuldades, irmãos, continuemos dando glória a Deus e aleluia, porque é isso que agrada ao nosso Deus. Aleluia. Nós estamos indo versículo por versículo, não é? E depois a gente dá um salto do 7 para o 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Porque eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Chegou a velhice, e nessa velhice um dia, no rodízio que se fazia no sacerdócio, para entrega lá o incenso, era o dia em que caiu para Zacarias da turma de Abias, e ele estava ali, sozinho, provavelmente com a corda amarrada no cinto, porque se estivesse em pecado, morreria ali, dentro do altar, e seria puxado por aquela corda. Mas aqui a Bíblia já diz que ele era um homem justo, que andava de acordo com os mandamentos, os preceitos de Deus. Então, este problema, ele não corria risco, mas tinha a questão de repente, ele ver ali, naquele local, aparecer o anjo, Gabriel. E Gabriel vai trazer uma mensagem
que ele, Zacarias, esperava isso quando tinha os seus 20 anos, não sei qual a idade dele casou, mas seus 20 e tantos anos, ou 40, né? Quando ele era jovem, na flor da idade, que esperava logo ter um filho, para saber que haveria sequência da sua linhagem. Não aconteceu. E ele orou, Isabel orou, e nada da mulher engravidar. O tempo passa, e Zacarias não fica revoltado, mas ele perde a esperança, ele deixa aquilo quieto. Eu digo, já não dá mais, já estou velha, minha patroa também está velha, vamos agora servir ao Senhor com alegria. E de repente chega esse anjo e diz, Zacarias, eu tenho uma boa nova para você. E que boa nova? Isabel, tua mulher vai ficar grávida, você vai ser papai. Zacarias olha para o anjo, você está de brincadeira comigo, como é que vai ser isso? Eu estou velho, minha patroa está velha, acessou o costume, você está de brincadeira comigo. E o anjo, Zacarias, por causa disso, né, eu assisto, né, eu sou o anjo que assisto lá diante de Deus, e foi ele que me mandou aqui, e você não está acreditando, né? Você não está acreditando na palavra de Deus, Zacarias, você é um sacerdote, como é que você não acredita na palavra de Deus? Está botando em risco, em xeque essa palavra. Até aqui você estava ganhando 10 com o seu procedimento, mas agora deu essa escorregada. Por causa disso, né, a tua mulher vai ter um menino, porque Deus falou que vai ter um filho. Mas você vai ficar mudo até o dia que ele nascer. Ou seja, ele é repreendido pelo Senhor para não ser condenado com o mudo. Né? Então, uma repreensão que veio dos céus para Zacarias. E no versículo 24, depois dessas coisas, né? E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo, louvado seja o nome do Senhor, assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Olha como ela se sentia interiormente, é como se não tivesse nenhum prestígio, não é? Porque não conseguiu gerar, não conseguiu trazer um filho para o seu esposo Zacarias. Então ela se sentia um opróbrio, ela se sentia realmente diminuída, né? Sem valor, no meio daquelas outras mulheres frutíferas. Ela não deu fruto, mas agora ela está se alegrando. 5 meses ela ficou encolhidinha, com vergonha, não é? Uma certa idade, parece lá, como diz o nordestino, né? Buchuda, né? Você já imagina? O que está acontecendo? Um negócio, né, fora do normal. Mas chega um momento em que ela vai se apresentar, e é exatamente no 6º mês. E no 6º mês, aí já muda a história. No 6º mês já é uma outra mulher que vai entrar em ação. Mas Isabel aqui já está com 5 meses de gravidez. Mas ela não era idosa? Ela já não havia cessado o costume das mulheres? Ela não era estéril? Mas agora ela estava grávida de um filho. E por que isso aconteceu? Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Mas essa mulher aqui, irmãos, a Isabel, nos dá uma lição. Você não vê ela reclamando, você não vê ela questionando Deus, não é? Por exemplo, diferente da mulher de Jacó, a Raquel, que dizia, dai-me filho, senão eu morro, dai-me filho, dai-me filho. Não, ela... E Raquel estéril também.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui, ela se conforma. Ela não pecou. Ela não fez nada de errado. Apenas nasceu estéril. E assim ela estava, sem se revoltar com essa situação. É lógico que pressionada por uma sociedade, não é? Porque quem era assim? Ana. Esposa de quem? De um sacerdote, Eucana. E como é que Eucana se sentia? Né? Uma situação difícil diante do sacerdócio. E para quebrar aquela situação, ele vai e se casa com Penina. Mas o amor dele era para Ana. Não te sou melhor do que 10 maridos, me parece. Não é? Mas aí imagine só. Não é isso que Ana queria. Não era só o amor de Eucana. Ela também queria ser como todas as outras mulheres, gerar. Mas ela ficou desgostosa, ela ficou triste, entra em depressão, até o dia que ela decide entrar na casa do Senhor. E quando entra na casa do Senhor, ela não vai para questionar, ela não vai para reclamar, ela não vai para murmurar, oh aleluia, ela vai falar com Deus, que para ele não há impossível, oh aleluia. Ela sabia que Deus podia mudar a história dela. Se tu me deres um filho, mas você é estéril, mas ele pode, aleluia. Não sei qual é a tua situação, mas creia, Deus pode. O nosso Deus pode mudar essa história. E pode ser hoje, e pode ser agora. Mas você tem que acreditar nele. É crendo nele que as coisas vão mudar. E assim mudou na vida de Isabel. Mas aí o Lucas dá uma parada na história de Isabel, de Zacarias e Isabel, e abre um parênteses, porque agora vai chegar um personagem mais ilustre, mais importante. Então tem que abrir espaço para ele, né? Tudo é dele, é para ele, então tem que abrir espaço para ele. E é o que Lucas faz a partir do versículo 24. E depois dessas coisas que Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio e entre os homens. 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, o mesmo anjo que esteve com Zacarias. É o mesmo anjo que está com Gabriel. Possivelmente é o mesmo anjo, né, que esteve em outras vezes levando mensagem, porque Gabriel é um anjo mensageiro, não é? Enviado por Deus. Foi o anjo Gabriel enviado por Deus. Ele é anjo, mas tem uma autoridade sobre ele. Ele é anjo, mas ele não pode tomar a iniciativa de fazer o que ele quer. Ele saiu para obedecer uma ordem de Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Ora, meu Deus, não é Jerusalém. A moça não está na cidade grande, a moça não está em palácio, ela vai estar em Nazaré. O que é Nazaré? Uma cidade desprezível, não é? Uma cidade, não é? Tem umas cidadezinhas na Bíblia, né? Lodebar, né? Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, mas é lá exatamente em Nazaré que Deus vai encontrar Maria. Num lugar improvável, num lugar sem condição. É ali que os olhos do Senhor encontram esta moça, aleluia, chamada Nazaré, na cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E o nome da virgem era... O que ocorre conosco, irmãos? Quando se trata de falar
de Maria, a mãe de Jesus, isso não é muito a nossa praia, né? A gente deixa muito isso para os católicos fazer, né? Parece que a gente está entrando. Não, irmão, Maria, a nossa irmã Maria é real, ela existiu, né? Foi ela quem deu a luz a Jesus, não é? Então é fato, a gente pode falar porque não é nada de errado, não. O 28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Irmãos, é uma mulher que tinha um perfil, que tinha uma conduta incrível, a ponto de o anjo chegar e dizer estas palavras, que vai mexer com Maria: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. O 29. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Em outras palavras, não estou entendendo. Por que o anjo está a dizer para mim essas palavras? Não é? Mas como disse, o Lucas, graças a Deus, gostava de detalhes. E ele vai detalhar para ela o porquê de tudo isso, não é? E aí no versículo 30, disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E aí, irmãos, leitura é fácil, né? Ler é fácil. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Noé achou graça, Enoque achou graça, coisas distintas e individuais. Mas quando chegou a minha e a tua vez, chegou a vez da igreja, a graça de Deus se há manifestado. Agora não é só Maria, não é só Enoque, não é só a Noé, mas a graça de Deus é manifestada a todos nós, né? Ela achou graça. E por que ela achou graça? Por conta da sua maneira de viver, seu modus vivendi. Uma moça recatada, uma moça de princípios, uma moça que observava, né, os mandamentos da lei do Senhor, casada com um homem que era da descendência de Davi. Para que isso? Para que se cumprisse as Escrituras, né? Para que se cumprisse as Escrituras que já vinham sendo falado desde há muito. A palavra de Deus não volta vazia, ela sempre faz aquilo que Deus manda ela fazer. O 31. E eis que em teu ventre conceberás, e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E por-lhe-ás o nome de Jesus. O anjo está explicando a ela o que vai acontecer. Olha, no seu ventre você vai conceber, vai dar à luz um filho. Agora, esse menino não pode ter qualquer nome. O nome dele é Jesus. Jesus. E ainda vem a profecia: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Oh, aleluia. Vale a pena ser fiel, irmãos? Sim ou não? Olha a recompensa. O filho que ela ia gerar seria filho de Davi e sentaria no trono de Davi, seu pai. O 33. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim.
e o seu reino não terá fim. O 34. E disse Maria ao anjo: como se dará isso, visto que não conheço homem algum? Interessante a Bíblia, não é? Ela traz certas conotações para nos chamar a atenção. Isso que Maria está perguntando, o Zacarias perguntou: mas como é que vai ser isso? Eu sou velha, minha mulher é velha. E Maria está dizendo a mesma coisa, mas como é que vai ser isso? Eu não conheço varão. Não parece a mesma coisa? Por que o Zacarias fica mudo e Maria não? O Zacarias, ao dizer aquilo, ele está colocando impossibilidade. Ele está achando que não é que ele não quisesse filhos, mas ele já não tinha mais condição de ter. Ele já tinha jogado a toalha. Eu não posso mais ser pai. A minha patroa não pode mais ser mãe. E é como se o anjo dissesse: rapaz, Deus não quer saber se você pode ou não pode. Ele está dizendo que você vai. Oh, aleluia, acredite nele. É ele que está dizendo: você vai ser pai. Mas Maria, olha a reação dela, não é? Como se fará isso, visto que eu não conheço homem algum? E respondeu o anjo, e disse-lhe: descerá sobre si o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Vem Espírito Santo, aleluia. Vem Espírito Santo restaurar. Vento do Espírito, vento do Espírito, oh, aleluia. Ora calama chantaramacaya choremandara, remanaya surimandarabacaya soberehai, remando show enehanaya namahas, remakakayote kalamacaliana yahomehe, kandakio como luxa naramanarabasai. Ora machuri comanarabahas. Eu não sei como vai acontecer, mas o Espírito vai te envolver. Eu não sei como você vai fazer, mas o Espírito de Deus vai te envolver, e a tua alma viverá, o teu espírito. Oh, arabaxaramandalabassai, oh, racalabachandalabassai, oh, aleluia, aleluia, oh, glória, glória a Deus. Amaracharamandarabachê, glória a Deus. E a Maria aceita. Oh, glória a Deus. Aí o anjo diz mais para ela no 36: e eis que também, junta duas impossibilidades numa só, e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. E o anjo diz: por quê? Para Deus nada é impossível. É o versículo de número 37.
né? Lucas 1:37. Irmãos, veem que o anjo está trazendo uma mensagem bem objetiva, bem direcionada para acrescentar fé a mim e a você nessa noite. Vamos sair daqui confiando, crendo, oh aleluia, que Ele fará coisas grandes em nossa vida. Aí a Maria, depois desse relato, olha a reação dela. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a gente precisa ser crente como Maria. Chega de tanto questionamento, chega de tanta coisa humana. Vamos ser mais espirituais, vamos entender aquilo que o Espírito está nos ministrar. A gente quer guerrear igual o Jacó lá no Val de Jaboque, guerrear aquele tempo todo com o anjo, ao invés de se render logo. Resultado, saiu mancando, porque quer guerrear com Deus, não quer se render. E às vezes nós estamos fazendo isso, não queremos nos render. Há uma impossibilidade na vida da Maria. Como é que eu vou gerar? Eu sou virgem, ainda não deitei com nenhum varão. Como é que vai ser isso? E se isso aconteceu de eu aparecer grávida, o que vão dizer? Ué, ela adiantou, ela fez alguma coisa. E aliás, isso acontece. Maria vai passar por uma situação difícil, porque ao saber que ela estava grávida, José diz, poderia dizer, mas o filho não é meu, eu não gerei isso, eu não deitei com ela. É um caso que já havia acontecido na vida de José, na família de José, aquilo já havia acontecido. Não é uma história nova para José. A história da família de José tinha já um precedente. E quem era o pai de José aqui, segundo a tradição? Davi. O que é que Davi faz com a mulher de Urias? Batseba. Ela não vai gerar um filho de Davi? E o Davi não vai querer fazer com que Urias deite com ela para ele não assumir aquela culpa? Mas Deus não é enganado. Deus tudo vê e Deus agiu. Os irmãos conhecem a história e não é a questão do texto aqui, mas está no contexto, não é? Então, irmãos, ela, Maria, eu sei que eu vou sofrer retaliações, eu posso até ser apedrejada, pode até querer me matar, mas eis aqui a tua serva, cumpra em mim a sua vontade, cumpra em mim o teu querer. A vontade de Deus é maior, aleluia. E ela se coloca nessa posição extraordinária. E naqueles dias, versículo 39, e naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu, versículo 41, que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Oh, aleluia. Maria sauda Isabel. Sauda Isabel. Possivelmente também já estava grávida do Espírito. E quando ela fala com Isabel, a criancinha, essa criancinha ainda não tinha nascido para receber o nome. Já era o João, que se alegrou com a aproximação de Maria, com a voz da Maria. E Isabel, que estava com o João no ventre, foi cheia do Espírito Santo, através da saudação de Maria, né? Eu fico imaginando que deve ter sido o primeiro reteté da história, né? Pegando ali, uma se alegrando com a outra, porque dois impossíveis, dois improváveis, né? Uma olhando para a outra, sapateando e rindo. Você é estéril, não pode ter filho, eu sou virgem, não posso gerar. Mas não é que nós estamos grávidas? Oh, aleluia! Você imagina a alegria, né? Se abraçaram e fizeram a festa ali na presença do Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus.
E exclamou, versículo 42, e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Então Maria já estava grávida. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? A Isabel, nessa saudação ela foi cheia do Espírito Santo. E em ser cheia do Espírito Santo, ela tem revelação de Deus. Porque ninguém disse a ela que Maria estava grávida. Ninguém disse a ela que aquele fruto do ventre era o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, que era, que é, que havia de vir. Ela não sabia disso, mas o Espírito que atuou na vida dela, de Zacarias, na vida de José, agora também estava atuando naquele momento ali. É uma coisa gloriosa e maravilhosa. Só voltando atrás, irmãos, se nós não falamos, que Deus não faz as coisas pela metade, e também não é Deus de confusão. O Gabriel volta em sonhos também para José, o marido de Maria, que estava já numa situação difícil perante a sociedade. Como é que ele ia receber uma mulher que ele amava e que estava grávida? Aí o anjo disse para ele: não tema receber a tua mulher, porque o que está gerado dela é do Espírito Santo. Tem que ter fé, irmãos. As coisas que Deus faz é um negócio absurdo para nós, mas temos que acreditar. E eles acreditaram. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 44. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. E aí ela termina: bem-aventurada a que creu, bem-aventurada a que creu, bem-aventurado a que creu. Tem que crer, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas, porque hão de se cumprir. Nenhuma palavra de Deus cai na terra sem dar fruto, sem fazer aquilo que Ele mandou. Todas elas fazem aquilo que Ele mandou. E a Isabel aqui, agora a profeta de Deus, está dizendo: pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. E todas elas se cumpriram. A gente vê a Isabel ensaiando aqui um cântico, né? Mas ela não termina o cântico. E no cântico a gente vê, a Bíblia fala das mulheres, tem Miriam, que tem o seu cântico, tem Ana, que tem o seu cântico. E agora vem o Cântico de Maria, conhecido como Magnificante, né? O Cântico de Maria, que diz assim: disse então Maria. Olha o que é um coração grato a Deus. Está na luta, está na prova, mas olha o que a situação dela é uma situação difícil, não é? Mas olha a reação dela diante de tudo que ela está vendo e ouvindo. A mão poderosa de Deus e o Espírito Santo agindo na vida dela. Olha como é que ela reage. Não é com murmuração, não é com reclamação, não é com sentimento de culpa, não. Ela abre o coração e diz assim, versículo 46: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, né?
esse me fez grandes coisas, no primeiro momento botou ela numa furada, não é? Botou ela numa situação difícil, mas ela não entendeu assim. Ela está entendendo que grandes coisas me fez o Todo-Poderoso. Às vezes, irmão, a gente fica muito preocupado com a nossa visibilidade, com aquilo que as pessoas vão pensar de nós, da nossa família, e esquecemos que nessas situações o nome de Deus está sendo glorificado, é o que importa. E ela está dizendo, em outras palavras, isso: grandes coisas fez o Senhor. E já o salmista já dizia, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós, eu por estes, e por isso estamos alegres, não é? Continuando, com o seu braço agiu valorosamente, dissipou soberbos no pensamento de seus corações. Há uma similaridade entre o cântico de Maria e o cântico de Ana. Até mesmo nesse versículo 51, ambas falam sobre os soberbos, sobre os poderosos, não é? Tem muito a ver um cântico com o outro. Você puder, leia também o cântico de Ana, que vai alegrar muito seu coração. Depois dos tronos os poderosos, versículo 52, e elevou os humildes. Ana também fala disso. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se das suas misericórdias, como falou aos nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. Aleluia. Ele encerra aqui no capítulo 1, dessa parada, né, que ele abriu um parênteses para falar de Jesus, o Filho de Deus, a forma como ele viria ao mundo. E aí ele retorna ao começo. Agora ele vai concluir a história do nascimento de João. É o 57. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos, versículo 58, e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia. Olha, irmãos, as coisas que Deus faz não é para nós aparecermos, mas a gente precisa, como um louvor do cantor cristão, né? Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma, né? Então, cantar as bênçãos, para que o nome de Deus seja glorificado. O que aconteceu aqui? E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia. O impossível se tornou possível. A que não tinha passou a ter. E quem fez isso? O Deus Todo-Poderoso, oh, aleluia. E alegaram-se com ela. E alegaram-se com ela. Já sabe que Lucas gosta muito de alegria, né? E alegaram-se com ela. Ele vai escrever o capítulo 15 lá do seu livro, do seu evangelho, e no capítulo 15 está lá: achou a ovelha, alegrai-vos comigo. Achou lá a dracma, alegrai-vos comigo. Achou o filho, alegrai-vos comigo. Então ele é o profeta aí da alegria, né? É algo que a gente precisa observar. 59, já estamos para o final. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse: não, porém será chamado João. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O anjo chega para Zacarias
E Zacarias está lá dentro do tabernáculo. A esposa não está com ele, não podia entrar junto. O anjo fala para Zacarias. Mas a Isabel não está lá. Mas o anjo diz, olha, o nome dele, coloca o nome João. Coloque o nome João. E aí, o menino nasce, está todo mundo chamando de Zacarias, Zacarias, aí vai para a tradição. Não. Por que Zacarias? Porque quando em vez ele botava o nome do pai, do avô, do tio, naquela criança que nasceu. Mas a Isabel está dizendo, é João, é João. E aí, no versículo 61, e disseram-lhe, ninguém há da tua parentela que se chame por este nome. Aí ela está sendo questionada. E perguntaram por acenos ao pai, como queria que lhe chamasse. E pedindo ele uma taubinha de escrever, escreveu dizendo, o seu nome é João. E todos se maravilharam. Por quê? Não havia tido um contato, eles não combinaram o nome. Mas o mesmo nome que Isabel deu, o Zacarias confirmou. E uma das coisas também que nos chama atenção na Bíblia, que na maioria das vezes, quem dá o nome aos filhos é a mulher. Você vai ver que nos 12 filhos de Jacó, só tem um que ele consegue nomear. É o Benjamim. Porque a esposa estava morrendo e chamou ele de Benoni, filho da minha dor. E ele ia ser uma pessoa com uma situação difícil no meio dos outros. Pessoa que não teria como mudar a sua história. Filho da minha dor é uma pecha, um estigma que ele carregaria para o resto da vida. Mas o Jacó, quando disse, não, ele não terá esse nome, ele se chamará Benjamim, filho da minha destra. Muda a história de Benjamim. E muda mesmo. As 12 tribos, 10 fundaram Israel. Ficaram com Israel, as 10 tribos do norte. E as 2 tribos do sul, Benjamim e Judá, formaram o reino do sul. A interferência do pai mudou a história de um menino. Louvado seja o nome do Senhor. Então, as mães têm esse cuidado. Não é colocar o nome daquele ator de novela famoso. Você está homenageando alguém que você sabe como é que é a vida dele. Então não dê esse nome. Porque o nome é uma profecia sobre a pessoa. Se espera daquilo. O que significa aquele nome? É o que vai ser aquela pessoa. Então escolha pelo Espírito Santo, mãe, pai. Vocês que ainda não são pais, quando gerarem um filho, não bota o nome porque é bonitinho. Procure saber o que significa aquele nome. Porque senão você está amaldiçoando o seu filho com o nome que você está dando. A Bíblia tem lá, nasceu um menino, a mãe chateada porque teve ele, Jabez. Qual é o nome dele? Jabez. Tristeza. Então já imaginou? Chegou a tristeza. Ô tristeza, vem cá. E a vida dele seria de tristeza. Mas Jabez, ele vai para o joelho. E ele ora a Deus. Deus, se tu mudar a minha história, oh aleluia. E começa o resultado. E foi Jabez mais ilustre do que todos os seus irmãos. E por acaso também era da tribo de Judá. Não é? Oh, aleluia. Vamos encerrar, né, irmãos? Senão, vão puxar a minha orelha.
E pedindo ele uma taubinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos maravilharam-se. 64. E logo a boca se lhe abriu. Obedeceu. E a língua se lhe soltou. E falava louvando a Deus. Oh, aleluia. Nós somos criados para o louvor da glória de Deus, irmão. Não é para murmurar, não é para reclamar, é louvar. Ele reclamou, falou alguma coisa, mas agora ele aprendeu a lição. Ele sai daquela situação louvando a Deus. Os dois últimos versículos, 65. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas estas coisas. E todos os que ouviram as conservavam em seus corações, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Oh, aleluia. E teve o tempo todo. E a mão do Senhor estava com ele. Aí a gente vai lá na frente e volta, não dá para entender Deus. A mão do Senhor estava com ele, mas cortaram a cabeça dele. A mão do Senhor estava com ele, mas ele foi preso. Será que ele fez alguma coisa errada? Não. Ele questionava. Ele confrontava Herodes com o seu pecado. Eu digo: Herodes, isso está errado. Você não pode fazer isso. Você tomou a mulher do seu irmão, você sabe que na lei isso não pode. O que é que você está arrumando, rapaz? E por conta de confrontar Herodes, a Herodias ficou injuriada e arrumaram lá um esquema para cortar a cabeça de João Batista. Cortar a cabeça de João Batista. É lógico que nesse tempo, seu pai e sua mãe já não estavam mais vivos. Não viram essa situação. Mas ele foi aquele que preparou o caminho do Senhor e fez tudo que Deus mandou. E o Jesus vai dar testemunho de João Batista. Nascido de mulher, ninguém maior do que ele. Mas Moisés tirou o povo do Egito, não é maior do que ele. Mas Davi é o homem segundo o coração de Deus, não é maior do que ele. Quem está dizendo é quem pode dizer: Jesus, ninguém é maior do que ele. Mas deu uma chance, abriu um espaço, mas vocês podem até ser maior do que eles. Mas aí nós temos o quê? Que obedecer às normas estabelecidas por Deus em tudo. E aí então poderemos ser vistos dessa forma. Eu termino essa fala mais uma vez parabenizando as mulheres, trazendo à luz o testemunho dessas duas mulheres que serviram ao Senhor com muita alegria e foram bênçãos para os seus esposos, para a sua nação e para nós também. Porque o João Batista foi encarregado de preparar o caminho do Senhor. O Senhor Jesus, eles tinham mais ou menos a mesma idade. A diferença era de meses. Mas enquanto Jesus estava cuidando de determinadas coisas, João Batista já estava preparando o seu caminho como sacerdote que era. Ele era filho de sacerdote. Era da linhagem também de Abias. Então ele, fazendo uso para pregar o arrependimento, para que houvesse corações amolecidos, para que quando Jesus começasse a pregar, aquelas pessoas pudessem ouvir Jesus e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Então essas duas mulheres são muito importantes. E Paulo vai dizer algo interessante. As mulheres se salvam
dando à luz a filhos. E aí, mas como é que é isso, pastor? Ela vai salvar? Não, a função que as mulheres têm é de dar luz, no sentido de ensino, de orientação, porque quem orientava na cultura hebraica aos filhos, principalmente para ensinar a ler, conhecer, tudo isso, enquanto em casa estavam, era a mãe. Depois eles iam lá para a casa de Deus e lá eles eram instruídos melhor na lei, mas escrever e tal era exatamente as mães. Alguns séculos aí no século, John Wesley, é o fundador da igreja metodista wesleyana. A mãe dele, Susana Wesley, teve vários filhos, não me lembro agora a quantidade, mas eram muitos filhos. Mas esta mulher se destacou porque ela ensinava os seus filhos a ler através da Escritura Sagrada. Aqui elas aprendiam a ler e todos eles foram homens e mulheres cheios do Espírito de Deus. Então a mulher tem a sua importância e nós somos gratos a Deus pelas mulheres que Ele nos deu.